Receita Federal não tem, tanto quanto o Judiciário, um entendimento técnico do que seja um trust. Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Reg, sou advogado, moro em Genebra e trabalho com proteção e planejamento patrimonial internacional. Hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante recente, saiu na mídia nacional ontem, sobre o caso de um grande banco do Brasil que foi condenado por reter imposto de renda sobre um trust. Bom, só o título já diz muito e eu peguei o artigo, saiu no jornal, e vou decorticar ele, eu vou repartir ele em várias etapas. Por quê? Porque muito do que consta nesse artigo, na reação do banco, vamos entender por que o banco fez isso, e parte do entendimento do judiciário hoje, ele carece de estudo, de compreensão e de unanimidade sobre o que é o trust, sobre como funciona um trust, para que serve um trust, dos elementos básicos que formam um trust e como deve ser tributado ou não em que os proventos ou o capital de um trust. Então, para isso, nós temos que primeiro voltar lá atrás, né? E aí, para quem é novo aqui, dá uma olhadinha nos outros vídeos que nós temos especificamente sobre trust, né? Existem os elementos básicos que compõem um trust. Claro que não é exaustivo, né, esse rol de elementos constitutivos. Mas um trust, para ser um trust, ele tem que ter um instituidor, ou um settlor, a palavra em inglês de quem settle um trust, né? Mas pode ser também um grantor, de quem grant um trust. Tem que ter beneficiários, porque o trust existe para os beneficiários, e tem que ter um trustee, que é quem administra aqueles bens instituídos dentro de um contrato privado fiduciário em benefício dos beneficiários. Contudo, esse trustee, ele não fica como um terceiro interessado economicamente. A condição para que ele seja um trustee é que ele não tenha interesse econômico nos bens que estão baixo um trust. Levado em consideração esses elementos, nós vamos para o que se trata esse caso. Então, vou ler aqui para vocês. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ao Banco X o desbloqueio de $5.000 da conta de uma correntista que recebeu rendimentos de um trust constituído nos Estados Unidos. De acordo com o processo, a instituição financeira reteve o valor para o pagamento de imposto de renda sobre ganhos recebidos no exterior. Bom, só nisso daqui tem uma série de coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, como é que uma instituição financeira arbitrariamente bloqueia um determinado valor na conta de uma correntista residente e domiciliado no Brasil, de um rendimento, e a gente não sabe se isso é um rendimento ou se fazia parte do capital, porque tem duas coisas que tem que ser bem... Gente, eu não sou tributarista, tá? Não sou tributarista, nem estou dando advice tributário aqui, tá? Mas rendimento é uma coisa, capital é outra. A tributação de rendimento é uma coisa, a tributação de capital é outra. Tá? Então, a gente tem que começar a enxergar as diferentes nuances que tem nessa história. A instituição financeira bloqueia arbitrariamente o valor, alegando que aquilo lá seria imposto de renda sobre ganhos recebidos no exterior. Bom, a gente não sabe, eu não entrei no processo, não posso dizer se aquilo era rendimento ou não, porque eu não tenho vistas ao processo, tá? Mas aí a entrevista vai indo, né? E aí a matéria vai indo e a gente lê o seguinte: trust é um contrato privado lastreado em confiança, em que o instituidor, chamado de settlor ou grantor, transfere a propriedade de parte ou da totalidade de bens de alguém, trustee, entre parênteses, que assume a obrigação de administrá-los em benefício do instituidor ou de pessoas por ele indicadas, geralmente herdeiros. Bom, o trust é um contrato privado? Sim. É um contrato privado, né, lastreado em confiança? Sim. Em que o instituidor, settlor grant, ok,
transfere a propriedade ou parte da totalidade dos bens a alguém. Trustee, não. Não. Tu não transferes para o trustee. Tu transferes para o trust. O trustee é quem administra o trust. Estão vendo como isso mostra, mais uma vez, o quanto esse assunto de trust é desconhecido, é mal versado no Brasil. Então, não se transfere para o trustee, se transfere para o trust, que é um contrato fiduciário. Mas por que a dificuldade da gente entender o que é trust, trustee e beneficiário? Porque o trust é um instituto de direito anglo-saxônico, é de direito comum, de common law. A forma de pensar o sistema jurídico, a forma de pensar o direito é diferente do que nós brasileiros estamos acostumados com o direito civil. Né? Nós temos aí a pirâmide de Kelsen, né? Onde temos lá a hierarquia das leis. Nós temos uma forma de pensar em código, nós temos uma forma de pensar que é muito diferente do direito comum. E por isso, o trust, sendo direito comum, causa estranheza ou incompreensão para aquele operador do direito que vem de uma raiz civilista. Então, o primeiro grande erro aí, os bens são transferidos para o trust, para aquele contrato fiduciário, e não para o trustee. Outra, o instituidor pode ou não ser beneficiário. Não necessariamente o instituidor vai ser beneficiário. A gente tem que levar em consideração isso. Tá? Um trust pode ser para diferentes pessoas ou instituições e não para o instituidor. Geralmente herdeiros, não dá para dizer que é geralmente, pode ser que não. Tem trusts que são, por exemplo, os charitable trusts, são trusts para única e exclusivamente operações filantrópicas. Pode não incluir herdeiros. Então, assim, tem que cuidar com as generalizações. Aí, discorrendo sobre a matéria, né, o trust não existe no Brasil, correto, o trust não existe no Brasil justamente por isso que eu falei, né, o trust é um instituto de direito comum. No Brasil nós temos, né, o direito civilista, nós temos um contexto, um ambiente jurídico de direito civil, que não tem nada a ver com o comum. E aí, diz aqui que o advogado citado na matéria que existe uma falta de clareza da Receita Federal sobre o que deve ser tributado. Absolutamente correto. Receita Federal não tem, tanto quanto o Judiciário, um entendimento técnico do que seja um trust. E outra, trust não é um trust. Existem inúmeros tipos de trusts. Existem diferentes constituições de trust. Existem diferentes países que têm lei sobre trust. Nós temos Bahamas, por exemplo, que tem trusts diferentes daqueles que estão em Cayman, que estão todos no Caribe. Mas nós temos trust na Nova Zelândia. Nós temos trusts na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, e cada uma dessas jurisdições, desses países, vai tratar o trust de uma forma semelhante ou diferente. Então, nós não podemos generalizar também sobre o que é um trust. Existem distintos tipos de trust. E a Receita Federal, na minha singela opinião, nem a Receita Federal, nem o Judiciário, nem os operadores do direito, com raríssimas exceções, têm uma ideia concreta do que seja e como funcionam os trusts. Como eu trabalhei muitos anos como trustee, eu tenho uma visão ainda mais aprofundada sobre como se operam os trusts lá de dentro, como funciona o dia a dia da administração de um trust. Aí nós vamos para a questão mais grave, que não é nem o desconhecimento ou a falta de informação sobre trusts, que é a atitude do banco, né, de ter bloqueado arbitrariamente um valor de uma cliente, de uma correntista. Ou seja, e isso eu entendo porque eu trabalhei em banco. Né? Muitas vezes isso é feito por excesso de zelo de uma possível responsabilidade tributária. Como é que deve ter acontecido? Chegou o valor, né? O burocrata dentro do banco falou, não, isso aqui é um valor, tem que ser tributário, sim, tributado sim ou não, né? Porque no banco, hoje em dia, nós temos o compliance, que é muito forte, e temos que ir marcando as casinhas dentro dos formulários. É rendimento ou não é rendimento? Agora, veja bem, aquela pessoa, aquele operador do banco que estava fazendo isso, talvez não tenha a menor ideia do que seja um trust. Foi na internet, foi lá no Google, falou, o que é um trust? Pronto, já leu errado, interpretou errado, click the box, né, ticou a casinha lá, levou para o jurídico. O jurídico, que possivelmente também não tem um entendimento técnico do que seja um trust,
foi lá e disse, não, isso aqui é imposto de renda, tem que ser tributado. Ora, por que o imposto de renda? Aquilo lá está sendo tributado sobre capital ou está sendo tributado sobre o rendimento das aplicações financeiras do trust? Outro, um trust, ele pode ser, e aí não existe entendimento total no Brasil sobre como deve ser tributado o rendimento ou capital de um trust, porque pode ser, sim, interpretado como doação. Então, o instituidor foi lá, aportou aqueles bens ao trust, não mais pertenceram a ele, e aquele trust tem regras que definem que, depois de tantos anos ou em determinadas circunstâncias, a A, B, C ou D vão receber distribuições daquele trust. Agora, vejamos, aquela transmissão do instituidor para o contrato fiduciário, que é o trust, já foi tributado, sim ou não? E aí uma distribuição, né, desse valor que já foi tributado, vai ser tributado de novo? Então, assim, muita coisa deveria ser conversada à luz dos institutos de direito comum, adaptados via direito comparado ao direito brasileiro, utilizando dos princípios constitucionais, não de um código tributário vetusto, tá, que não mais acompanha os avanços sociais, e de entendimento das instâncias administrativas da República Federativa do Brasil. Aí, em 2020, houve a consulta número 41 da COSIT. E isso mostra o quanto a Receita Federal também não tem um entendimento sólido sobre como deve ser enquadrado esse tipo de questionamento sobre rendimento ou capital oriundo de um contrato fiduciário que distribui para um terceiro ou para o próprio instituidor, como beneficiário, o rendimento ou capital do trust. Então, isso daí não é uniforme no entendimento da Receita, não é uniforme no entendimento do Judiciário, não é entendimento uniforme pelos aplicadores do direito, sejam eles advogados, ou até mesmo pelos próprios consumidores. Então, quando nós começarmos a entender como funcionam os trusts, aí talvez nós tenhamos aí a tranquilidade de poder trabalhar e oferecer para qualquer pessoa que tenha um trust. Agora, lembrando que um trust tem que ser, na minha opinião, irrevogável, discricionário e numa jurisdição que legisle sobre os trusts. Fugir daquelas jurisdições exóticas, daquelas jurisdições capciosas, eu diria. Existe muita dúvida, é um território muito cinzento ainda no Brasil, mas o Instituto do Trust, quando bem feito, seguindo as regras que a legislação brasileira impõe aos residentes fiscais brasileiros, é um instituto que preserva o patrimônio, protege o patrimônio e ainda proporciona uma série de outros benefícios àqueles que recebem esse patrimônio uma, duas, três ou muitas gerações depois, graças à proteção que esse tipo de instituto oferece. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui para mim, vai ficar muito mais fácil para nós sabermos aí o que vocês querem ouvir. Deixa aqui nos comentários o que você tem dúvida, o que você gostaria de saber, ou sugerir que fosse falado em um outro vídeo. Eu te agradeço e espero te ver no próximo vídeo.